Como parar de ser uma esposa insuportável. Apareceu pra mim um vídeo de uma influenciadora, ela falando sobre que nós devemos parar de ser esposas, mulheres, eu vou falar com as casadas hoje, com as que namoram também, noivas, quem sabe, já ouve o vídeo, solteira também, já ouve o vídeo, porque assim, já vamos abrir tudo aqui. Mas ela tava falando assim, que nós, mulher, tem que parar de ser insuportável. Mulher, esposa, como parar de ser uma esposa insuportável? Achei insuportável, achei que eu era legal. Só que aí, conforme eu fui assistindo o vídeo, eu, sei lá, fiquei pensando assim, é verdade, é verdade. Às vezes nós, no casamento, um casamento normal, claro, eu tô falando aqui de casamento normal, tá, gente? Às vezes a gente faz umas coisas que é meio insuportável, cara. Aí eu disse assim, eu vou trazer esse vídeo pras minhas seguidoras. Vamos parar de ser... Então vamos lá. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para analisar esse vídeo de hoje. Eu trouxe uns 3 vídeos de uma influenciadora, parece que ela é influenciadora há pouco tempo, tá começando, não sei, mas o vídeo dela bombou, em que ela analisa o vídeo de uma moça e conta um pouco sobre ela, sobre como parar de ser uma esposa insuportável. O que é ser uma esposa insuportável? A gente vai ver isso hoje aqui, mas a gente vai ser muito franco, a gente não vai militar, não. Ah, porque a mulher não deve... Não, a gente vai falar real, não. Uma convivência crua com um parceiro. E o que acontece? Aí ela apresentou o TikTok de outra moça, uma influenciadora maior, que fala sobre relacionamentos e fala sobre você lidar com o homem, lidar muitas vezes com um casamento em que o homem não te dá atenção, que não tá te respeitando, mas também tem momentos em que você não respeita. E aí o nome do TikTok dela é Pare de Ser Insuportável. Aí eu assim, meu Deus, o que é ser insuportável? Vamos ver hoje aqui, vamos analisar uns 2 vídeos delas e vamos assim, tirar algumas coisas, porque quando eu comecei a ouvir, eu comecei a chegar a uma conclusão de que às vezes eu sou meio insuportável mesmo. E eu quero até falar isso com vocês. Mas assim, tem que ser franca. Não vou ficar... Ah, não, porque... Não. Somos seres humanos falhos, tá? Não é porque a gente é mulher que a gente não é sacrossanto. Vamos falar real aqui. Então, galera, não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta. Então, dá uma força aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Não esqueçam também de visitar minha loja online, gente. Minha loja online, niale.com.br. Lá vocês vão encontrar fronhas de cetim, toucas de cetim, hobbies de cetim. Inclusive, os hobbies é o que mais está rolando lá na nossa loja, que nossas seguidoras estão adquirindo bastante. Então não perde a oportunidade. Tem cupom de desconto aqui na tela, gente. Tem hobbies de várias cores. Temos também kits promocionais, viu? Com xuxinhas, fronhas, toucas longas, toucas curtas. Vai lá no meu site que está aqui na descrição, gente. Aqui na descrição. Vai no Instagram também, que lá eu mostro pra vocês a confecção, tudo bonitinho, mostro o meu dia a dia também. Então vai lá no meu Instagram, no Instagram da minha loja, dá lá uma força pra gente. Sem enrolação, vamos ver os vídeos aqui, vamos tentar entender o que tá acontecendo, porque a gente é insuportável. Então esse aqui é o primeiro vídeo que apareceu pra mim, que é o da Diário de uma Mamãe de 3. E aí apareceu lá pra mim, então quem quiser seguir, tá aqui o TikTok dela. Vamos ver aqui o que ela vai falar, gente. Por que ninguém fala o quanto é difícil deixar de ser uma esposa insuportável? Oi, se você não me conhece, meu nome é Liv e esse é o Diário de uma Mãe de 3. Tem um perfil que eu sigo aqui nessa rede que o nome do perfil é Deixando de Ser Insuportável. Deixando de Ser Insuportável. Eu acho o máximo os vídeos que essa moça faz. Eu esqueci o nome dela, é Tuane o nome dela. Eu acho incrível os vídeos da Tuane. Muitas coisas que a Tuane fala, eu acho que se encaixa pra mim perfeitamente. E aí eu fico assistindo os vídeos dela como forma de me incentivar a ser uma esposa melhor. Ai, por que uma esposa melhor? Porque eu comecei a prestar atenção que muitas coisas no meu relacionamento não estavam sendo como eu queria que fosse por minha culpa. E é muito difícil a gente aceitar que às vezes quem tá errado é a gente, não o outro. E aí eu comecei a analisar alguns comportamentos que eu tenho, algumas falas que eu tenho, e eu falei, nossa, cara, eu acho que se fosse o contrário, eu ia ficar muito chateada se ele me tratasse dessa forma, né? Então o quê? Eu é que tenho que mudar. E aí eu assisto os vídeos da Tuane e, gente, é muito difícil deixar de ser uma esposa insuportável, cara. Porque às vezes certas coisas acontecem, gente, eu tenho muita dificuldade de lidar com as coisas que eu não planejei. Pera aí, deixa eu contar aqui, deixa eu tentar explicar. Vamos supor, a minha cabeça e o meu corpo não conseguem lidar, não conseguem diferenciar às vezes o que é desse tamanho e o que é desse tamanho. Às vezes as coisas que é desse tamanho, a minha cabeça ainda entende que é desse tamanho aqui. Conseguiram entender? E não é possível que eu sou a única pessoa que sofre com isso, cara.
E aí eu assisto os vídeos dela, eu fico refletindo sobre, né, pra tentar ser uma esposa melhor. Eu tô falando no fato de deixar de ser insuportável porque eu acho que eu sou insuportável como esposa. Quanto amiga, assim, não sei dizer, gente. Pelo menos pessoas que eu tenho de vínculo de amizade nunca reclamaram nada. Isso também, o fato delas nunca terem reclamado, não significa que eu tenha que mudar. Mas enfim, o específico é que eu quero ser uma boa esposa. E quando eu digo ser uma boa esposa, não é que eu abaixo a cabeça pro meu marido, isso aqui. Não, gente, não é isso. Até porque os vídeos da Tuane, né, ela enfatiza a importância, sim, da gente ser uma boa esposa, só que também a importância, sim, de a gente ser uma boa mulher pra gente mesma. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil deixar de ser uma esposa insuportável. E aí, eu quero fazer um diário aqui. Vou tentar muito, todos os dias, vim aqui contar pra vocês como é que tá sendo essa fase de deixar de ser uma esposa insuportável. Porque eu acredito que nenhuma experiência é única. Então, eu acredito que tenha meninas, mulheres que se identificam também com isso, com o que eu tô passando agora. E eu comecei a analisar, né? Porque o meu marido, será que ele realmente não faz o que eu quero? Porque ele não quer fazer, porque ele não toma iniciativa? Ou talvez porque eu faça ele se sentir de que eu não vá gostar? Conseguiram entender? Enfim, gente, é isso. Gostei muito do vídeo dela, gente. Mas antes da gente começar a falar sobre uma esposa insuportável, vamos conversar sobre um casamento normal. Porque como hoje em dia tem tem umas situações assim muito ruins nos casamentos. Tem casamento que tá acabando, tem casamento que tá sendo destruído, que o homem, a mulher, às vezes o homem, no caso, né, que muita mulher vai ficar brava, inclusive, com esse vídeo, o homem tá traindo, o homem não tá respeitando, o homem, ele tá xingando, ele tá desrespeitando feio. Então, esse tipo de vídeo não é para esse tipo de casamento. Não é para um casamento que tá ali com coisas enraizadas, que são problemas muito mais graves, desrespeito, traição, adultério, às vezes desrespeitos assim de xingar a mulher. Então, primeiro, para falar sobre uma esposa que insuportável, que na verdade não é insuportável, pelo que eu entendi aqui, é você ser chata, sabe? Você levar as coisas muito e começar a tornar tudo muito grande, não é insuportável, porque se não fosse suportável, ele não estaria suportando. E ele já estaria falando sobre um possível, porque é insuportável, entendeu? Mas a gente tá falando aqui sobre você ser muito difícil, sabe? E isso vai se aplicar num casamento normal. Estamos ali falando de um casamento saudável, que tem seus problemas a se resolver, mas existe respeito, existe ali fidelidade, existe ali um combinado do casal que está sendo cumprido, mas estão precisando melhorar algumas coisas. Então, tem que fazer essa separação. Inclusive, quando eu vi esse vídeo, então essa moça aqui lançou, que é a Diário de uma Mamãe, e ela deu ênfase nessa Tuane, né? É Tuane? Tuane. E eu entrei no vídeo da Tuane e a Tuane fala isso. Vamos antes conversar que estamos falando de um homem ok, não de um homem ruim, que tá tratando você muito mal. Porque aí se separe e não é o mesmo conselho, né, gente? Tem que ter consciência disso. E aí, pelo que a seguidora dela tava falando, fez o vídeo falando, eu me identifiquei muito com coisas assim que a gente faz assim. Então, quando eu comecei a ficar com o Renan e namorar sério com ele, que a gente já tava ali com comportamento de casado, os dois, o Renan é um homem muito tranquilo. E, sim, a neurose vinha muito de mim. Sabe, neurose? Umas neuroses, sabe? Ainda mais que eu era mais nova, tinha minha maturidade e ainda por cima tinha essa questão. Viu umas neuroses de mim, uma coisa pequena ficava grande. Só que o Renan não deixa, não abre espaço. Então não vai ter briga, tipo, com ele. Ele é um homem tranquilo e ele vai botar um ponto final na briga. Ele vai botar um ponto final. Que bom, porque ele não deixou ter espaço para minha neurose. Mas se o homem ele deixa, a mulher, a gente começa a entrar num negócio. Tô falando assim de uma maioria, né, gente? É claro que tem mulher que não é. Tem homem que é claro. Inclusive, eu tenho amigos casados e normalmente isso vem da mulher. De gente, uma coisa pequena se tornar gigantesca. A gente dá umas respostas atravessadas, grosseiras. E se o homem fizer isso com a gente chora. A gente chora no banho. Se o cara dá umas respostas atravessadas como a gente dá. Eu tô falando da gente, né? Porque ela mesma falou. Ela falou assim, nossa... Vocês viram ela falando? Nossa, será que eu gostaria de ser tratada assim? E ela trata. É que o homem... Não sei o que acontece. Alguns homens, né? Uma maioria, mas não todos. A gente trata eles muitas vezes de uma forma no casamento e ele torna aquilo pequeno. Ele não leva aquilo pro coração. Mas, na verdade, se ele trata a gente assim, a gente chora uma semana. Eu já dei umas respostas pro Renan, sem pensar. Já dei umas respostas grossas pra ele que eu fiquei pensando, meu Deus. Se ele falar assim comigo,
comigo eu choro. Então por que eu tô fazendo isso? Vocês estão entendendo? Eu acho que esse é o ponto que ela tava falando sobre perceber que é muito difícil de deixar de ser. Mas vamos indo. Aí eu peguei e abri o TikTok da Tuane. Então vamos ver aqui um papo casamento. Hoje é um papo casamento. Sim, hoje é papo casamento. Deixando de ser insuportável pra ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, gente, que aqui eu falo muito de relacionamento. E se você é casada com filhote de cruz credo, com filhote de capiroto, esse deixando de ser insuportável pra ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, gente, que aqui eu falo muito de relacionamento. E se você é casada com filhote de cruz credo, com filhote de capiroto, esse vídeo não é pra você, tá, meu amor? Isso aí é uma escolha sua, que você fez errada, pode sair desse vídeo. Esse vídeo aqui é pra aquela mulher que casou com um cara ok, entendeu? Amigas, uma coisa que a gente tem que entender, isso é muito na nossa cabecinha feminina, é que o outro é totalmente diferente da gente. E esses dias eu atendi uma menina na consultoria e o problema que ela tá tendo na relação dela é exatamente por ela querer que o marido dela seja perfeito. E ela falou, eu quero que ele seja perfeito. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, você é perfeita? E ela ficou assim, eu falei, não, aqui entre eu e você é perfeita. Pra você ficar cobrando um perfeccionismo do seu marido, você tem que ser perfeita em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida tem que ter nota 10, espiritual, financeira, emocional, intelectual, saúde, tudo tem que estar 10. Você é perfeita? E aí eu trouxe pra ela e falei assim, meu amor, ninguém é perfeito. Você está buscando uma perfeição em alguém perfeito. A gente é ser humano, a gente erra, a gente teve outras criações. A gente tem outros pensamentos. Eu penso de um jeito, meu marido pensa de outro, seu marido pensa de outro, você pensa de outro. E ela tava fazendo um caos, um inferno na casa dela, porque ela queria que o marido dela fosse igualzinho ela. Eu falei, olha, você é totalmente diferente do seu marido, você teve outra criação. Você não sabe o que ele passou na infância, ele também não sabe o que você passou na sua infância. Aí quando a gente casa, a gente quer moldar o nosso marido na gente. Olha, você tem que ser assim. Aí a gente começa a maternar, porque a gente quer criar ele, né? Começar a ensinar tudo do zero e não é bem assim. E eu me lembro quando eu casei. Gente, quando eu casei, uma semana meu marido falou assim, não vai dar certo isso aqui não. Não vai dar certo isso aqui, porque você tem um temperamento muito forte, e eu tinha mesmo. E eu queria mandar, eu queria mudar tudo. E não é bem assim, gente. Não é bem assim, a gente se torna chata. Aí o marido da gente começa a ficar mais tempo na rua, não quer voltar pra casa. Por quê? Porque você é chata. Tudo que ele faz não tá bom. Só que a gente não para pra olhar um pouquinho pra gente, sabe? Se olhar no espelho e falar assim, meu amor, o que você tá cobrando? Que você não é essa Coca-Cola toda, a gente tem que ter humildade, verdade. E eu falei pra ela, eu falei assim, olha no espelho. Vê se você é uma mulher agradável, se você é uma mulher fácil de lidar. Não é. Não tô tirando a culpa do seu marido, mas aqui nesse exato momento, eu tô falando pra você. Gente, e um tempo no meu relacionamento, o meu marido começou a ficar chato. Começou a ficar insuportável. Sabe com o que ele tava aprendendo? Comigo. Eu tava ensinando ele a ser chato e insuportável, porque eu era chata e insuportável. Ele tava começando a me tratar da mesma forma. E eu falava, nossa, mas por que você tá falando assim? Aí ele falou, é exatamente assim que você fala comigo. E eu tive uma virada de chave. Eu falei, peraí, isso aqui não pode acontecer não, porque vai começar um trem aqui muito doido. E eu decidi mudar. Eu decidi ir atrás. Eu me olhei no espelho. Eu falei, Tuane, que perfeição é essa que você quer, minha querida? Que você não é perfeita nem numa vírgula. Tem muito o que aprender. Às vezes a gente precisa ter esse olhar pra gente transformar o nosso relacionamento, transformar o nosso casamento. Então, gente, a mulher, ela tende sim a isso, acontece sim, é uma coisa que eu percebi em mim também. Ainda mais quando o homem é um homem mais calmo, um homem pacífico, que é paz na vida dele. Ele tá lá, ele tem os defeitos, tem as qualidades dele, mas ele é um homem mais em paz, sabe? Um homem tranquilo. E aí você começa a fazer umas cobranças e tem que tomar muito cuidado que você pode acabar engolindo ele. A mulher, ela realmente, eu vi, assim, amigas minhas, eu vi em mim mesma, eu vi em familiares, de que a mulher, ela pode sim torrar um homem. Ela pode sim, dependendo. Ainda mais se for um homem pacífico. E depois que ele se render e falar assim, tá, vai ser do seu jeito. Tudo vai ser do seu jeito para eu conseguir ter paz. Aí você vai ficar brava com ele porque ele é um banana. Quando ele quis tomar iniciativa, tudo que ele fazia era errado. E agora que ele não quer mais tomar iniciativa porque tudo que ele faz é errado, porque ele nunca faz perfeito do jeito que eu quero, agora que ele não quer mais tomar iniciativa, ele é um banana e é por isso que eu tô infeliz. Isso é muito complicado. Como eu disse, diante de um casamento onde o homem é mais pacífico. Porque quando o homem ele é muito autoritário, e a mulher é autoritária também, pode ter uma briga de autoridades, né? Um sempre acaba sendo mais pacífico. E a mulher, ela não consegue atingir, parece que a felicidade no casamento, quando ela atinge o suprassumo da liderança. Eu sou líder da casa, mas existe um homem ali dentro. E aí tudo tá nas minhas costas. E, gente, esse fardo é pesado. Esse fardo é tão pesado, levar tudo nas costas. Aí se leva a criação dos filhos, a escola, a lição de casa, o alimento, a limpeza da casa, o almoço, janta, o trabalho, as decisões,
as escolhas, as soluções, as resoluções. E o marido não pode pensar em nada porque ele não sabe resolver nada. Tudo que ele faz tem um problema. E aí fica um fardo muito pesado quando a gente assume o suprassumo da liderança na casa. Se somos só nós, é uma coisa. Mas quando tem outro adulto ao nosso lado, é bom dividir. Fica pesado. Só que a mulher, como ela não tem força física, né, gente? É claro que é uma situação menos traumatizante fisicamente. Não é visível. É claro que é totalmente diferente, mas ambos estão, né, se massacrando, acabando com a autoestima. Então, se você tem um homem pacífico em casa, mas que tem sua qualidade, mas que tem seu defeito, eu concordo aqui com o que ela falou. Cobrar dele vai ter que se analisar antes. Vai cobrar, a gente vai ter que se analisar. E é bom analisar até a forma que está cobrando, gente, porque pode gerar uma briga, não o que você está cobrando, mas a forma que você está cobrando. Mas dependendo da grosseria com que se fala, e esse que é interessante, às vezes a gente, mulher, é tão grossa, mas se o homem falar assim com a gente, cara, é o fim do mundo, a gente chora, a gente fica mal, acredita que a gente está passando por uma situação tóxica, terrível, mas a gente dá cada resposta, gente, que a gente não aguenta. É isso que eu acho que pega, né? E aí ela mesma deu esse exemplo. O meu marido começou a me tratar da forma que eu tratava ele e eu não aguentei. Não aguenta. Você não aguenta. Eu vou falar também sobre mim, viu? Que aconteceu. Eu nunca falo, mas eu vou falar sobre a questão de casamento, que eu também percebi. Eu quis passar esse segundo vídeo para vocês poderem ver que ela fala assim dos dois lados. Fala quando o homem tá errando, mas também fala quando o casamento é um casamento mais normal e a mulher tá errando. Você vê que realmente não dá para ignorar que os dois acontecem. Acontece muito casamentos assim que o homem ele dá uma largada. Mas, gente, acontece muito da mulher entrar numa situação de reclamação, de tornar tudo muito grande e começar a engolir o homem. E aí ela começar a ficar infeliz. Ela tornou o homem o que ela queria e agora ela é infeliz com aquilo. Isso acontece muito, isso pode acontecer muito. Aí deixa eu ver aqui os comentários. Eu quase estraguei meu casamento por querer que meu marido fosse perfeito, fosse do meu jeito. Concordo demais. Nossa, ensina esse olho, ficou lindo. Tu me destes um tapa. Bem dado agora. A ficha caiu legal. A partir de agora mudarei. Eu tava assim. Decidi mudar, mas agora tô lidando com a tristeza dele, a distância e a desconfiança. Eu exigia muito em mexer no celular do meu noivo, mas eu não quero que ele veja meu celular. E por que você não quer que ele veja seu celular? Estranho, né? Esquisito, hein, gente? Aconteceu comigo. Meu noivo estava ficando chato e eu comecei a perceber que ele estava agindo igual eu, aprendendo comigo. E eu pensei, vai ficar muito louco as coisas se seguirmos desse jeito. Mudei meus conceitos e melhorei na hora. É muito triste a gente descobrir que a gente não se suporta. Gente, se o homem começa a tratar a gente da forma que a gente trata ele e a gente não gosta, o que isso indica? Que você não se suporta, você não se suportaria. Que você tá desrespeitosa, você desrespeita. Eu ouvi muito, gente, eu vejo muito assim, moça nova casando, assim, de amiga. E cara, já começando assim, logo no início do casamento, perder a paciência com o noivo, perder a paciência com o parceiro. Você começa a perder a paciência com os erros dele. Eu percebi isso comigo, gente. Eu começava a perder a paciência com os erros do Renan. Eu começava a perder a paciência. E eu me sentia no direito de fazer uma cobrança nesses pequenos erros dele. Sendo que o Renan fazia muito por mim. Porque o Renan, ele não é daquele tipo de homem que fica parado. Se o chuveiro tá quebrado, ele arruma. Se a louça tá suja, ele lava. Se não tem comida, ele faz. Ele respeita o fato de que eu gravo aqui pro canal. Então, enquanto eu tô aqui, ele tá segurando outras coisas. Tá parado. E deixa tudo nas minhas costas. E mesmo assim, mesmo ele mostrando ser um homem muito ativo, muito presente, eu pegava os erros dele, porque ele não é perfeito, pegava os erros dele e tornava, como a menina falou, isso aqui, eu tornava isso aqui. E eu esquecia as qualidades dele. É claro que foi por um curto tempo, porque como eu disse pra vocês, o Renan, ele sempre cortou assim, muito rápido esse tipo de comportamento, gente. Como eu disse pra vocês. Então, inclusive, eu acordava antigamente muito mal-humorada. Eu sempre tive problema de humor, né? E aí o Renan, gente, ele veio e deu um corte em mim bonito, sem gritar, sem nada, mas muito firme. Ele falou, não fui criada assim, Nicole. Pode ir parando com isso. Que eu não fui criada assim, eu não quero isso. Porque eu acordava mal-humorada, dei uma resposta atravessada pra ele. Porque eu me sentia no direito de ser grossa, já que eu tava mal-humorada. Coisa infantil, né? Mas acontecia muito. Como hoje em dia, não, tô curada. Aí ele pegou e me falou. Mas pergunta, gente, nunca mais. Nunca mais, porque na hora que eu tomei uma bronca dele, eu refleti sobre isso. Eu falei, por que eu tô acordando mal-humorada? Sendo que eu tenho tanta coisa pra agradecer pra Deus, eu tô acordando mal-humorada e ainda tô tratando ele mal. Eu comecei aos poucos a vencer meu mau humor, a vencer minhas grosserias, mas ele me dando bronca.
guerra, porque se ele tolerasse isso quietinho, ele ia ficar tolerando patada minha. E quando ele tentasse me dar uma patada, eu ia chorar igual criança, porque não se aguenta, né? Que é um ponto. E eu vejo muito casamento assim, jovem, de amiga minha, e as meninas já perdendo a paciência com o parceiro. O cara lá meio pacífico, e ela já começando a jogar indiretinha pra ele, com raivinha do que ele fez. Porque realmente, muito homem é assim, vê o chuveiro quebrado, me deixa quebrado. Vê coisa precisando, me deixa precisando. Existe muito isso, e a mulher começa a ficar com raiva. Mas é tudo resolver conversando e lembrando também das qualidades da pessoa, porque senão você vai ver os defeitos, e como a moça mesmo disse, a gente torna o defeito isso aqui, e aí torna a qualidade também isso aqui. A gente faz a mudança de tamanho dos problemas, né? Mas existe muito isso. Mas vendo os canal, o TikTok da Tuane, gente, ela traz muito assim relato do homem dando mancada. Sim, não pensa que ela tá aqui só pra treinar a gente a ser boa esposa e não enxergar o que o homem pode dar mancada sim. Inclusive, eu tinha até separado um vídeo aqui pra ver, mas eu não vou, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ela analisou aqui homens que não mandam mensagem, que já estão traindo, e o que a mulher deve fazer diante dessa situação, né? Que é uma situação muito triste. Mas o vídeo de hoje é, diante de um casamento bom, um casamento normal, mas que tem seus problemas, a forma que a gente está tratando o parceiro, a gente gostaria de ser tratada? Eu cheguei a ver um casamento, gente, que o cara, ele se anulou num nível, a mulher engoliu ele de uma forma que eu não ouvia a voz desse homem, eu não ouvia a voz dele, até hoje eu não sei como é que é a voz daquele homem. E ela falava umas coisas na frente de todo mundo que era tão constrangedor para ele. Eu vou falar alguns exemplos aqui, porque eu vou trazer. Eu vi diante dos meus olhos, porque tem muito casamento que é ruim, porque o homem é ruim. Mas quando existem casamentos normais e bons, que tem seus problemas, e que a mulher muitas vezes dá mancada, é sobre isso o vídeo de hoje, né? Mas tem muito casamento que o homem dá mancada. Porque vão achar que a gente não quer tocar nesse assunto, a gente quer sim. Tem vários vídeos da Tuane falando sobre isso, inclusive. O homem dando mancada. Não fica todo mundo é santo, não. Nem mulher, nem homem. E o que acontece? Eu lembro que a gente tava todo mundo comendo, ou jantando, não sei o quê. Eu lembro que ela soltou um comentário na frente de todo mundo. Eu vou falar uma sexual. Eu vou falar, porque essa me traumatizou. Eu vou falar, mas eu vou usar palavras muito técnicas pro vídeo não descer o nível, minhas amigas. Mas tem a ver com ato sexual. E era um casal antigo, viu, gente? Nós estávamos numa mesa, vários casais jantando. Eles eram o casal mais velho. Olha, o casal mais velho fazendo um negócio desse. E ela soltou um comentário assim, gente, presta atenção. A gente estava sentado na mesa comendo hambúrguer. E aí, tava todo mundo comendo feliz, vários casais. E eu não sei como é que veio esse assunto, sendo que a gente não falava dessas coisas abertamente. Não sei como veio esse assunto. Deve ter sido alguma coisa de filme, de série. Mas veio um assunto na hora de mulheres que fingiam prazer, fingiam um ápice no momento sexual para que a relação sexual acabasse logo. Vocês entenderam? Fingindo que tem prazer para que o parceiro termine logo com a relação. Porque no final ela quer dormir. Vocês conseguiram desenhar a situação na mente de vocês, entender claramente. Ela olhou e disse assim, mas isso acontece direto, gente. Direto, já fiz isso várias vezes. Fingi que tá gostando pra terminar logo. Eu olhei pra cara dele e comeram hambúrguer. Ela, de cabeça baixa, ela atropela. Ela era aquele tipo de mulher muito geniosa, que fala e não ouve, ela não ouve. Ela não nos ouvia, ela não ouvia a si mesma. Só fala. Tem muita gente que é assim, prestem atenção. Tem gente que te engole, mas ela te engole porque ela não para de falar, porque ela não quer ouvir. Porque se ela parar para ouvir, ela vai se constranger de tanta coisa que as pessoas têm a dizer sobre o comportamento inadequado dela. Eu lembro que eu convivia com essa pessoa, que inferno. Meu Deus, que inferno que eu vivi com essa pessoa. Mas era uma pessoa que ela não ouvia, ela só falava. E ela nunca te ouvia. E ela te engolia, só falava. Geniosa. E falava. E arrotava o certo e o errado. E nesse meio tempo ela humilhava o parceiro na frente de todo mundo, direto, constantemente. E ela falou isso na hora, ele de cabeça baixa assim comendo, como se nada tivesse acontecendo. Nada estava acontecendo. Aí eu assim, ó. Ai, meu Deus, mulher, não faça isso. E aí o cara, ele era pacato, encolhido, silencioso. E ela não gostava disso. Ela não gostava dele ser esse cara fechado. Mas se ele me dá pra responder ela à altura, eu acho que ela não ia gostar. Você fala isso de um homem, você fala pra um homem que você finge prazer pra que ele termine logo. Você quer mesmo que ele fale sobre a relação sexual de vocês na frente de todo mundo? Você quer que ele fale do seu corpo? Você quer que ele fale do seu prazer? Você vai aguentar? Então, a mulher, ela pode perder a cabeça nas grosserias, na sinceridade, na genialidade. O homem também.
O homem também, mas aqui a gente tá falando sobre o lado da mulher, tá? Em casamentos normais. A mulher, ela pode perder a cabeça num nível que ela não tá mais... É claro que vai de personalidade também, mas ela tá atropelando. E ela já engoliu o parceiro. Mas se ele começar a responder na altura, ela não aguenta. Ah, mas não aguenta, é muito constrangedor. E a gente leva pro coração. A gente é mulher, a gente é princesa. E a gente leva pro coração. Mas isso é uma coisa que eu testemunhei. Eu lembro disso e agora que eu fui contar pra vocês, ficou mais constrangedor lembrando agora. Todo mundo quieto, olhando pra baixo. E ela nem percebeu, cara. Mas é isso. Mas é claro que tem muitas mulheres aqui que estão assistindo que não se identificam com isso. Porque tratam os parceiros muito bem. Mas me conta, vocês já testemunharam isso? Um casamento em que a mulher... Que solta grosserias, não trata bem o parceiro, de alguma forma? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Saindo do quadradinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Obrigado por terem assistido e comenta aqui sobre essas situações, se vocês já viram, se aconteceu com vocês no início, você soube moderar, como o pessoal dos comentários aqui tá falando, me conta que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e... beijo. Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.